Ela me olhou com nojo quando peguei a última fatia de bolo. Como se eu não merecesse estar ali, na festa da própria família. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão que eu conhecia bem. Minha madrinha, Cleusa, ajeitou o guardanapo sobre o colo com movimentos deliberadamente lentos, como fazia sempre que estava prestes a dizer algo cortante. Aos 60 anos, ela havia aperfeiçoado essa arte de transformar gestos simples em declarações de guerra. Meu nome é Helena, tenho 28 anos, e cresci sendo lembrada constantemente de que estava ali por caridade. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, um aneurisma que a levou numa manhã qualquer de terça-feira, enquanto preparava meu café da manhã. Meu pai simplesmente desapareceu 3 meses depois, deixando apenas uma carta rabiscada dizendo que não conseguia mais. Sobrou Cleusa, irmã mais nova da minha mãe, que me acolheu com a generosidade de quem coleciona favores para cobrar depois. Helena sempre foi assim, ela disse, dirigindo-se aos outros convidados como se eu não estivesse ali. Desde pequena, de olho na comida dos outros. Prima Letícia, hoje médica cardiologista, riu baixinho. Tio Roberto balançou a cabeça com ar reprovador. A mesa, que momentos antes estava animada com conversas sobre a carreira promissora do filho mais novo de Cleusa, agora me observava com aquele misto de pena e desconforto que eu conhecia desde criança. Senti o calor subir pelo pescoço. A fatia de bolo ainda estava na minha mão, intocada, e de repente pareceu pesar toneladas. Não era a primeira vez que Cleusa me humilhava publicamente, mas desta vez algo diferente se agitou dentro do meu peito. Uma fúria silenciosa que vinha se acumulando há anos. Interesseira, ela continuou, saboreando a palavra. Sempre foi interesseira. Engoli a saliva amarga e coloquei a fatia de volta no prato. Meus dedos tremiam imperceptivelmente. Um sinal de nervosismo que desenvolvi depois de anos tentando controlar minha raiva na presença dela. Cleusa sempre soube exatamente onde apertar para me fazer sentir pequena, insignificante, grata demais para revidar. A festa de aniversário estava sendo realizada no jardim da casa dela, uma propriedade imponente no bairro mais caro da cidade. Luzes amarelas penduradas nas árvores criavam uma atmosfera acolhedora que contrastava com o gelo em sua voz. Os convidados, todos familiares que eu via apenas em ocasiões como essa, pareciam divididos entre o constrangimento e a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente prestes a acontecer. Cleusa havia construído sua reputação como a bem-sucedida da família. Proprietária de uma pequena rede de lojas de roupas femininas, ela ostentava seu sucesso com a sutileza de um martelo. O carro importado na garagem, as joias discretas mas caras, a casa decorada por um profissional, tudo servia como lembrete constante de sua superioridade sobre o resto de nós. Principalmente sobre mim. Durante 16 anos, desde a morte da minha mãe, eu havia sido a beneficiária relutante de sua generosidade calculada. Ela pagou minha escola particular, sempre lembrando que era particular. Comprou minha roupa, sempre dizendo que eu deveria agradecer por não usar doação. Me deu um teto, constantemente me lembrando de que era temporário, até eu me encontrar na vida. Você tem que entender seu lugar, era uma de suas frases favoritas. Outra era: não adianta querer voar mais alto que as asas permitem. Cleusa tinha uma coleção infinita de ditados populares que usava para me manter na linha, me fazer lembrar que eu era uma obrigação, não uma escolha. Aos 18 anos, quando anunciei que queria fazer faculdade, ela riu na minha cara. Faculdade? Com que dinheiro? E para quê? Você acha que vai virar doutora? A ironia não passou despercebida. Prima Letícia estava no 2º ano de medicina, e Cleusa não perdia uma oportunidade de compará-las, sempre em meu desfavor. Mesmo assim, eu insisti. Trabalhei de dia numa loja de departamentos, estudei de noite para o vestibular, dormi pouco e sonhei menos. Quando passei em direito numa universidade pública, Cleusa reagiu como se eu tivesse anunciado que ia me casar com um alienígena. Direito? Você? Que ideia mais interessante.
O tom era de quem falava com uma criança particularmente tola. Espero que você saiba que não vou poder te sustentar para sempre. Advogado pobre é que nem médico ruim. Ninguém confia. Durante os 5 anos de faculdade, trabalhei meio período numa papelaria e depois consegui um estágio num escritório de advocacia trabalhista. Cleusa nunca perguntou sobre minhas notas, nunca se interessou pelos meus projetos, nunca compareceu à minha formatura. Mas estava sempre presente para me lembrar de como eu era sortuda por ter alguém que se preocupava comigo. Se não fosse por mim, onde você estaria? Era outra frase que ela repetia como um mantra sempre que eu demonstrava qualquer sinal de independência. Agora, aos 28 anos, eu finalmente havia conseguido minha própria vida. Um apartamento pequeno, mas meu. Um trabalho que me dava dignidade. Relacionamentos que não eram baseados em dívidas emocionais. Mas ainda assim, sempre que pisava naquela casa, eu voltava a ser a menina órfã e grata que ela havia moldado. Vocês sabem que ela só vem aqui quando precisa de alguma coisa, né? Cleusa continuou sua performance para a plateia cativa. Nunca vi interesseira maior. Tio Roberto, irmão mais velho da minha mãe, olhou para o prato como se encontrasse algo fascinante ali. Ele sempre foi covarde demais para enfrentar Cleusa, mesmo quando ela estava claramente errada. Prima Letícia examinou as unhas com atenção excessiva. Os outros convidados, primos distantes, amigos da igreja, vizinhos importantes, observavam o espetáculo com o interesse mórbido de quem assiste a uma tragédia alheia. Eu conhecia bem esse roteiro. Cleusa me humilhava publicamente. Eu engolia em silêncio. Depois ela me oferecia uma sobremesa ou um café como se nada tivesse acontecido. Era sua forma de manter o controle. Me quebrar e depois me recolher, sempre me lembrando de quem mandava naquela relação. Mas desta vez, algo estava diferente. Uma sensação estranha se espalhou pelo meu peito, uma mistura de raiva e determinação que eu não sentia há anos. Talvez fosse o fato de ter completado 28 anos na semana anterior, oficialmente mais velha do que minha mãe era quando me teve. Talvez fosse a consciência de que eu não precisava mais daquela mulher para sobreviver. Ou talvez fosse simplesmente o momento de parar de fingir que estava tudo bem. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite encher meus pulmões. As luzes do jardim dançavam suavemente com a brisa, criando sombras que se moviam como fantasmas do passado. Por 16 anos, eu havia carregado o peso da gratidão forçada, da humildade imposta, do silêncio comprado com favores. Por 16 anos, eu havia guardado um segredo que poderia destruir a vida de Cleusa. E, finalmente, olhando para seu rosto satisfeito enquanto ela saboreava minha humilhação mais uma vez, eu entendi que talvez fosse hora de parar de protegê-la de si mesma. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos, antes que Cleusa decidisse continuar sua aula pública sobre meu caráter duvidoso. Ela se virou para Dona Marlene, sua vizinha de anos, como se estivesse dividindo uma informação particularmente relevante. Sabe, Marlene, eu criei essa menina desde os 12 anos. 12 anos! E nunca, nunca mesmo, recebi um obrigada sincero. Dona Marlene fez um som de desaprovação com a língua, balançando a cabeça grisalha. Que ingratidão, Cleusa! Depois de tudo que você fez por ela. Tudo mesmo. Cleusa concordou, aquecendo o motor para um de seus discursos favoritos. Escola particular, roupa boa, comida na mesa todos os dias. E olha como ela me paga. Eu ainda estava de pé ao lado da mesa, segurando meu prato com a fatia de bolo que havia se tornado o centro de uma tempestade muito maior. Meus dedos apertaram a louça com mais força do que o necessário, e por um momento, temi que ela se quebrasse em minhas mãos. Prima Letícia finalmente levantou os olhos das unhas e me olhou com uma expressão que oscilava entre pena e irritação. Helena, você não vai dizer nada? Era uma pergunta carregada. Letícia sempre teve esse dom de fazer perguntas que pareciam oferecer uma saída, mas na verdade eram apenas outra forma de colocar você contra a parede. Aos 31 anos, 3 anos mais velha que eu, ela havia se tornado uma especialista em manter as aparências enquanto cutucava onde doía.
O que você quer que eu diga? Respondi, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Que tal obrigada? Cleusa sugeriu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ou, desculpa por ser tão mal agradecida. Seria um bom começo. Tio Roberto pigarreou desconfortavelmente. Cleusa, talvez não seja o momento... Não é o momento? Ela o interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Roberto, com todo respeito, mas você não criou essa menina. Eu criei. Eu sei exatamente que tipo de pessoa ela é. Lembrei-me de outras festas, outro jantar, outras ocasiões em que Cleusa havia me transformado no exemplo vivo de ingratidão. Havia um padrão nessas performances. Ela começava com pequenas cutucadas, esperava minha reação, ou falta dela, e depois escalava até transformar qualquer evento social numa lição de moral sobre como eu era problemática. Quando completei 15 anos, ela organizou uma festa de aniversário para mim. Foi a única vez na vida em que me senti verdadeiramente especial na casa dela. Bolo de chocolate, decoração cor-de-rosa, presentes embrulhados. No meio da festa, quando eu estava finalmente relaxada e feliz, ela reuniu todos os convidados e anunciou: Gente, eu quero aproveitar para falar uma coisa. A Helena está fazendo 15 anos hoje, e eu quero que todos vocês vejam o que a gratidão pode fazer. Ela era uma menina perdida, órfã, sem perspectiva nenhuma. E olhem só como ela cresceu bonitinha, inteligente, bem educada. Tudo porque alguém se preocupou em dar a ela o que ela precisava. Na época, achei que era um elogio. Só anos depois entendi que ela havia transformado meu aniversário numa propaganda da própria generosidade. Eu não era a aniversariante. Eu era a prova viva da bondade de Cleusa. Lembra quando você quis desistir da escola no segundo ano? Ela continuou agora, sua voz assumindo o tom de quem conta uma história moral. Eu tive que te convencer a continuar. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, eu disse. E você reclamando que era difícil, que não conseguia acompanhar. Eu me lembrava daquele período. Não eram as matérias que eram difíceis. Eu sempre fui boa aluna. Era a pressão constante de ter que ser grata por algo que deveria ser direito básico. Cada livro que ela comprava, cada uniforme, cada material escolar, vinha acompanhado de um lembrete de quanto aquilo custava e como eu deveria me esforçar mais para merecer. E quando você decidiu fazer faculdade? Letícia entrou na conversa, obviamente se lembrando da mesma história que Cleusa adorava contar. Que briga foi aquela? Briga não, Cleusa corrigiu. Foi uma conversa de realidade. Eu só estava tentando fazer a menina entender que não dá para querer ser astronauta quando se tem os pés no chão. O exemplo do astronauta era particularmente cruel. Quando eu tinha 8 anos, numa das últimas conversas que tive com minha mãe antes dela morrer, disse que queria ser astronauta. Ela riu e disse que eu poderia ser qualquer coisa que quisesse. Cleusa havia transformado esse sonho infantil numa metáfora para minhas ambições irreais. Direito? Ela suspirou teatralmente. 5 anos de faculdade, ela estudando de noite, trabalhando de dia, sempre cansada, sempre reclamando. E pra quê? Pra virar uma advogadinha qualquer ganhando salário mínimo. Meu salário atual estava longe de ser mínimo, mas eu sabia que não adiantava corrigir. Cleusa tinha uma versão própria da realidade onde eu estava sempre fracassando, sempre precisando de sua orientação para não me perder completamente. Pelo menos ela se formou. Tio Roberto tentou amenizar. Se formou, se formou. Cleusa repetiu como se a palavra fosse uma doença contagiosa. Mas e daí? Olha a vida que ela tem. Apartamento minúsculo, carro usado, sozinha que nem um cachorro sem dono. Eu avisei que isso ia acontecer. Prima Letícia deu uma risadinha baixa. Lembra quando ela apareceu aqui com aquele namorado esquisito? Como era o nome mesmo? Marcos. Eu disse sem pensar, e imediatamente me arrependi de ter participado da conversa. Isso. Marcos. Cleusa bateu palmas como se tivesse lembrado de algo particularmente divertido. Um moleque sem futuro nenhum. Eu disse na época,
Helena, esse menino não presta. Você vai se arrepender. E não é que ela se arrependeu? Marcos não era um moleque sem futuro. Era um professor de história de 25 anos, gentil, inteligente, que me tratava com carinho e respeito. Mas ele havia cometido o erro fatal de questionar Cleusa numa ocasião em que ela estava sendo particularmente dura comigo. Depois disso, ela fez questão de transformar cada encontro nosso num inferno até que ele desistiu. Ela não sabe escolher, Cleusa continuou, agora claramente se divertindo. Homem, trabalho, lugar para morar, tudo errado. Aí vem aqui chorar quando as coisas dão errado. Eu não venho aqui chorar, consegui dizer, finalmente encontrando minha voz. Não vem? Ela se virou para mim com os olhos brilhando de malícia. E aquela vez que você apareceu aqui desesperada porque não tinha dinheiro para pagar a matrícula da faculdade? E quando seu carro quebrou e você precisava de dinheiro para o conserto? E quando você ficou doente e veio se enfiar na minha cama porque não tinha ninguém para cuidar de você? Cada exemplo era uma punhalada certeira. Sim, eu havia procurado a ajuda dela nessas ocasiões. Mas ela esquecia convenientemente de mencionar que eu sempre havia pagado de volta. Sempre havia me esforçado para ser o menos inconveniente possível. Sempre havia agradecido até doer. Interesseira. Ela repetiu a palavra como um veredicto final. Só aparece aqui quando precisa de alguma coisa. O pior era que parte de mim começava a acreditar nela. Depois de anos ouvindo a mesma cantilena, era impossível não começar a duvidar das próprias motivações. Será que eu realmente só procurava Cleusa quando precisava de algo? Será que eu era tão má pessoa quanto ela pintava? Mas então me lembrei de todas as vezes que havia ligado só para saber como ela estava. De todos os almoços de domingo que passei na casa dela simplesmente porque achava que era importante manter a família unida. De todos os favores que fiz sem ela nem pedir. Compras no mercado quando ela estava gripada, ajuda para organizar outras festas, presença em reuniões familiares mesmo, quando eu preferia estar em qualquer outro lugar. Cleusa tinha uma habilidade impressionante de apagar da memória qualquer evidência de que eu poderia ter sentimentos genuínos por ela. Na versão que ela contava da nossa relação, eu era uma parasita emocional que se aproveitava de sua bondade ilimitada. Sabe o que mais me deixa triste? Ela continuou, sua voz assumindo um tom melancólico que eu conhecia bem. Era o tom que ela usava quando queria parecer mais ferida do que irritada. É que eu realmente tentei fazer o melhor por essa menina. Tratei como filha, dei tudo o que podia dar. E agora, depois de tantos anos, é assim que ela me paga. Dona Marlene fez outro som de desaprovação. Que decepção, Cleusa. Você não merecia isso. Não mereço mesmo. Cleusa concordou, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Mas fazer o quê, né? A gente não escolhe a família que tem. A ironia da frase me atingiu como um soco no estômago. Eu também não havia escolhido a família que tinha. Não havia escolhido perder minha mãe aos 12 anos. Não havia escolhido ser abandonada pelo meu pai. Não havia escolhido crescer numa casa onde cada ato de amor vinha com juros compostos de culpa. Olhei ao redor da mesa e vi rostos que oscilavam entre constrangimento e aprovação. Algumas pessoas pareciam genuinamente desconfortáveis com a situação, mas ninguém se mexia para me defender. Era mais fácil concordar com Cleusa ou simplesmente ficar em silêncio do que enfrentar sua ira. Respirei fundo e senti algo se movendo dentro do meu peito. Uma fúria antiga, guardada há anos, começava a ferver devagar. E junto com ela, a lembrança cristalina de um segredo que eu havia enterrado tão fundo que às vezes esquecia que ele existia. Um segredo que poderia transformar Cleusa de juíza em ré em questão de segundos. A festa continuou ao meu redor, como se nada tivesse acontecido. Cleusa havia conseguido o que queria, me colocar no meu lugar na frente de toda a família. E agora voltava a ser a anfitriã perfeita, oferecendo mais vinho, perguntando sobre o trabalho de cada um, rindo das piadas de tio Roberto com entusiasmo exagerado. Eu me sentei numa cadeira afastada da mesa principal, ainda segurando o prato com o bolo intocado. Minha mente vagava por memórias que eu havia tentado esquecer.
fragmentos de um período da minha vida que eu preferia manter enterrado. 5 anos atrás, quando eu estava no último ano da faculdade, consegui um estágio no escritório de advocacia Mendes em Associados. Era uma oportunidade incrível para uma estudante como eu. O escritório tinha boa reputação na área trabalhista e prometia experiência real com casos importantes. Dr. Mendes, o sócio principal, era um homem sério na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos sempre perfeitamente penteados, ternos impecáveis. Ele tinha o hábito de chegar cedo ao escritório e esperar que todos os funcionários já estivessem trabalhando quando ele passasse pela recepção às 8 horas em ponto. Como estagiária, eu fazia um pouco de tudo. Organizava processos, fazia pesquisas jurídicas, acompanhava audiências, redigia petições simples. Era exaustivo conciliar o estágio com o trabalho na papelaria e os estudos, mas eu sabia que aquela experiência seria fundamental para meu futuro. Foi em dezembro daquele ano que chegou ao escritório o caso que mudaria tudo. Um grupo de 16 funcionários havia entrado com ação trabalhista contra a empresa Confecções Vitória Liteda, alegando demissão sem justa causa e não pagamento de verbas rescisórias. O caso não parecia particularmente complexo à primeira vista. Disputas trabalhistas eram o pão de cada dia do escritório. Mas quando vi o nome da empresa nos documentos, meu estômago deu um nó. Confecções. Vitória era o nome fantasia das lojas de Cleusa. Tentei me convencer de que era coincidência. Devia ter dezenas de empresas com nomes parecidos na cidade. Mas quando o Dr. Mendes me pediu para organizar a documentação inicial do caso, não pude mais negar a realidade. Ali estava tudo. O nome completo da empresa, o CNPJ, o endereço da matriz. Tudo batia perfeitamente com as informações que eu conhecia sobre os negócios da minha madrinha. 16 pessoas haviam sido demitidas no mesmo dia, em setembro daquele ano. Segundo os depoimentos que constavam no processo, eles chegaram ao trabalho numa segunda-feira e encontraram um aviso na porta dizendo que a loja estava fechada temporariamente para reformas. Quando procuraram Cleusa para saber sobre suas verbas rescisórias, ela disse que não havia dinheiro disponível e que eles teriam que esperar. Semanas se passaram sem pagamento. Quando finalmente conseguiram falar com ela novamente, Cleusa alegou que eles haviam abandonado o emprego ao não comparecer nos dias seguintes, configurando demissão por justa causa. Portanto, não havia verbas a receber. Era uma argumentação absurda, obviamente fraudulenta. Mas Cleusa contava com o fato de que pessoas simples, sem recursos para contratar advogados, acabariam desistindo. Ela não contava que eles se organizariam e procurariam ajuda jurídica. Durante as semanas seguintes, mergulhei fundo na documentação do caso. Dr. Mendes havia me designado como assistente principal da ação, o que significava que eu tinha acesso a praticamente tudo. E o que descobri me deixou enjoada. Cleusa não havia fechado a loja por reformas. Ela havia retirado todo o dinheiro do caixa e das contas da empresa dias antes de demitir os funcionários. Os extratos bancários mostravam transferências suspeitas para contas pessoais, saques em dinheiro e até mesmo a compra de um carro novo. O mesmo carro importado que ela exibia orgulhosamente na garagem. Mas o pior ainda estava por vir. Investigando mais profundamente, descobri que Cleusa havia forjado documentos para justificar as demissões por justa causa. Havia relatórios falsos de faltas, assinaturas claramente falsificadas em advertências que nunca foram aplicadas, e até mesmo testemunhas, que, quando procuradas pela investigação, negaram ter presenciado os eventos descritos. Era fraude em múltiplos níveis: sonegação, falsificação de documentos, estelionato, crimes que poderiam render vários anos de prisão. Lembro-me perfeitamente da manhã em que Dr. Mendes me chamou em sua sala para discutir o caso. Era uma terça-feira chuvosa de janeiro. Eu estava nervosa porque havia descoberto evidências particularmente damning na noite anterior. Helena, ele disse, gesticulando para que eu me sentasse na cadeira em frente à sua mesa. Você fez um trabalho excelente neste caso da Confecções Vitória. Suas pesquisas foram fundamentais para construirmos nossa estratégia.
Agradeci, tentando manter a voz firme. Obrigada, Dr. Mendes. Foi um caso muito interessante. Interessante é uma palavra. Ele riu secamente. Eu diria que é um caso escandaloso. Raramente vejo fraudes tão bem documentadas e, ao mesmo tempo, tão mal executadas. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. A mesma pasta que eu havia organizado com todas as evidências contra Cleusa. Com o material que você levantou, nós não apenas vamos ganhar a ação trabalhista, como também vamos poder mover ações criminais. Essa empresária vai ter muitos problemas pela frente. Meu coração disparou. Ações criminais? Sem dúvida. Fraude, falsificação, sonegação. Ela cometeu crimes suficientes para uma pequena enciclopédia jurídica. Ele me olhou com aprovação. E você, minha cara, vai receber uma bonificação substancial por este trabalho. Bonificação? É praxe do escritório. Quando um caso resulta em valores altos, dividimos uma porcentagem com quem contribuiu significativamente para a vitória. No seu caso, estou falando de 20% da nossa participação nos 2 milhões que vamos conseguir para os trabalhadores. 2 milhões. 20% da participação do escritório significaria algo em torno de R$ 400 mil. R$ 400 mil. Era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. Era a casa própria, o carro novo, a independência financeira completa. Era a chance de nunca mais depender de ninguém, nunca mais ouvir sobre gratidão e favores, nunca mais engolir humilhações em silêncio. Mas tem uma condição. Dr. Mendes continuou, me trazendo de volta à realidade. Precisamos que você testemunhe sobre como encontrou essas evidências, sobre a metodologia da sua investigação. Sua participação será fundamental para garantir que os documentos sejam aceitos pelo juiz. Testemunhar. Contra Cleusa. Olhei pela janela da sala e vi a chuva batendo no vidro. Pequenas gotas que se juntavam e formavam trilhas serpenteantes, como lágrimas descendo por um rosto. Posso pensar sobre isso? Consegui dizer. Dr. Mendes pareceu surpreso. Claro que pode. Mas não demore muito. O prazo para a inclusão de testemunhas está apertado. Saí da sala dele com as pernas bambas e a mente em turbilhão. Durante o resto do dia, não consegui me concentrar em nada. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Essa empresária vai ter muitos problemas pela frente. Cleusa não era apenas uma empresária para mim. Era a mulher que me criou quando ninguém mais quis. Era quem pagou minha escola, minha comida, meu teto por 16 anos. Sim, ela era difícil, controladora, às vezes cruel. Mas ela também era a única família que me restava. Naquela noite, fui para casa e olhei para o reflexo no espelho do banheiro. Eu estava magra demais, consequência de trabalhar demais e comer pouco. Tinha olheiras profundas e um olhar cansado que não combinava com meus 23 anos. Mas havia algo mais naquele reflexo. Determinação. Eu poderia destruir Cleusa com algumas assinaturas em documentos oficiais. Poderia me vingar de anos de humilhação, de comentários maldosos, de amor condicionado. Poderia finalmente ser livre dela. Ou poderia escolher proteger a mulher que, apesar de todos os defeitos, havia me dado uma chance quando eu não tinha nenhuma. A escolha era minha. E eu a fiz na manhã seguinte, quando voltei ao escritório de Dr. Mendes com uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório 1 hora mais cedo que o habitual. Queria conversar com Dr. Mendes antes que o movimento do dia começasse. Antes que eu perdesse a coragem ou mudasse de ideia. Ele estava em sua sala, como sempre, revisando processos com um café fumegante ao lado. Bati na porta e entrei quando ele acenou. Helena, que bom que você veio cedo. Já pensou sobre nossa conversa de ontem? Respirei fundo e me sentei na cadeira que ele indicou. Pensei sim, Dr. Mendes. E preciso me retirar do caso. Ele parou de mexer nos papéis e me olhou com surpresa genuína. Como assim se retirar? Descobri que tenho conflito de interesses. As palavras saíram com dificuldade. A proprietária da Confecções Vitória é minha madrinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Mendes me observou por longos segundos, processando a informação.
Depois suspirou pesadamente e se recostou na cadeira. Isso complica as coisas, ele disse finalmente. Você deveria ter me contado antes. Eu sei, desculpe. Eu não tinha certeza no início, e quando confirmei, engoli a saliva. Não posso testemunhar contra ela. Helena, você entende o que está fazendo? Estamos falando de 400 mil reais. É dinheiro suficiente para mudar sua vida completamente. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava escolhendo proteger uma mulher que me tratava como um fardo conveniente, que me humilhava publicamente, que transformava cada gesto de carinho numa cobrança futura. Estava escolhendo lealdade sobre justiça, família sobre dinheiro. Estava fazendo a escolha mais burra da minha vida. Eu entendo, respondi. Mas não posso fazer isso com ela. Dr. Mendes estudou meu rosto por mais alguns momentos. E se eu disser que ainda podemos ganhar o caso sem seu testemunho? As evidências são sólidas. Mas não tão sólidas quanto com o meu testemunho, né? Ele assentiu relutantemente. Seu depoimento seria o que transformaria uma vitória provável numa vitória certa. E sua pesquisa foi fundamental para encontrarmos as evidências mais comprometedoras. Fechei os olhos e vi o rosto de Cleusa na noite anterior, quando passei na casa dela para o jantar de quarta-feira que havia se tornado tradição. Ela reclamou da minha aparência cansada, criticou minha escolha de roupa, fez comentários sobre como eu deveria arranjar um namorado decente antes que ficasse encalhada. Em nenhum momento ela demonstrou interesse genuíno por como eu estava, por meus estudos, por meus sonhos. Para ela, eu era um projeto de caridade que insistia em dar trabalho. Mesmo assim, quando me despedi, ela me deu um beijinho na testa e disse: "Cuida-se, minha filha, e não esquece que você sempre vai ter um lar aqui." Era manipulação? Provavelmente. Mas também era a única demonstração consistente de afeto que eu havia conhecido nos últimos 10 anos. Dr. Mendes, eu preciso que o senhor me prometa uma coisa. O quê? Que nunca vai mencionar minha participação neste caso para ninguém. Que nunca vai revelar que eu encontrei essas evidências. Ele me olhou com expressão intrigada. Por quê? Porque se ela descobrir que eu soube de tudo isso e não fiz nada para avisá-la, vai ser pior para a nossa relação do que se eu tivesse testemunhado contra ela. Era verdade. Cleusa poderia me perdoar por escolher minha carreira sobre ela. Afinal, era exatamente o tipo de traição que ela esperava de mim. Mas nunca me perdoaria por ter tido a chance de avisá-la sobre o processo e ter escolhido deixá-la descobrir sozinha. Você vai avisar ela? Dr. Mendes perguntou. Não posso. Seria obstrução da justiça. E se ela for condenada sem ter a chance de se defender adequadamente? Então vai ser problema dela. Mas pelo menos eu não vou ser a pessoa que colocou ela na cadeia. Dr. Mendes balançou a cabeça lentamente. Helena, você é uma jovem brilhante. Tem um futuro promissor pela frente. Não deixe sentimentos familiares complicados sabotarem suas oportunidades. Não é sobre oportunidades, respondi. É sobre conseguir dormir à noite. Ele suspirou novamente e abriu uma gaveta da mesa. De lá, tirou uma chave pequena e a entregou para mim. Arquivo morto, sala dos fundos. Pegue toda a documentação que você organizou sobre o caso e me traga aqui. Entendi imediatamente o que ele estava sugerindo. Se eu não ia testemunhar, e se minha pesquisa tinha sido fundamental para construir o caso, então o mais ético seria remover minha contribuição da equação. Dr. Mendes. Não é oficial, ele me interrompeu. Oficialmente você nunca trabalhou neste caso. Sua participação vai constar apenas como atividade de arquivo e organização geral. Entendido? Peguei a chave com mãos trêmulas. Obrigada. Não me agradeça ainda. Você pode estar cometendo o maior erro da sua vida. Passei o resto da manhã no arquivo morto, reunindo todos os documentos que havia organizado sobre o caso Confecções Vitória. Eram pilhas e pilhas de papel. Extratos bancários, depoimentos de funcionários, relatórios de investigação, cópias de documentos falsificados.
Cada papel representava uma peça do quebra-cabeças que eu havia montado meticulosamente. Juntos, eles formavam um retrato devastador de uma empresária que havia roubado seus próprios funcionários para manter seu padrão de vida. E eu estava prestes a queimar tudo. Literalmente. Doutor Mendes tinha uma lareira em sua sala. Uma extravagância que ele justificava dizendo que criava um ambiente mais acolhedor para clientes nervosos. Naquela tarde, ela serviria para um propósito muito diferente. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez enquanto eu empilhava os documentos ao lado da lareira. Tenho. Acendi o fósforo e o encostei no primeiro papel. O fogo se espalhou lentamente, consumindo meses de trabalho investigativo em minutos. Ficamos observando em silêncio enquanto toda aquela evidência virava cinzas. O caso ainda vai prosseguir, Dr. Mendes disse quando as últimas chamas se extinguiram. Temos evidências suficientes para uma investigação básica, mas sem sua pesquisa detalhada, vai ser muito mais difícil provar as fraudes mais sofisticadas. Eles ainda vão receber alguma coisa? Provavelmente, mas bem menos do que receberiam com todo o material que você levantou. Senti um aperto no peito. 16 pessoas que haviam sido roubadas receberiam menos justiça por causa da minha decisão. Era um peso que eu teria que carregar para sempre. Vou precisar de uma substituta para o estágio. Dr. Mendes continuou. Alguém que possa se dedicar integralmente aos casos sem complicações familiares. Entendi. Eu estava sendo demitida. Eu compreendo. Helena. Ele me olhou nos olhos. Você fez a escolha que achou certa. Espero que nunca se arrependa dela. Saí do escritório naquela tarde carregando apenas uma caixa com meus pertences pessoais. A secretária me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. No elevador, encontrei meu reflexo no espelho espelhado e não gostei do que vi. Parecia mais velha, mais cansada. Mas também havia algo novo ali. Uma determinação sombria que eu não reconhecia. Eu havia escolhido proteger Cleusa. Tinha queimado evidências que poderiam tê-la destruído, abdicado de R$400 mil, perdido meu estágio. Havia feito o sacrifício supremo por uma mulher que me via como interesseira e ingrata. O que eu não sabia, enquanto descia os 12 andares em silêncio, era que aquela decisão criaria uma dinâmica nova entre nós. Eu agora possuía um segredo que ela nem imaginava. Tinha o poder de destruí-la, mas também a responsabilidade de protegê-la. E por 5 anos, foi exatamente isso que fiz. Até a noite em que ela me chamou de interesseira na frente de toda a família, e algo dentro de mim finalmente se quebrou. Levantei-me devagar da cadeira onde estava sentada, ainda segurando o prato com o bolo. A festa continuava ao meu redor. Conversas animadas, risadas, o tinir de taças sendo brindadas. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que só eu parecia sentir. Caminhe até minha bolsa, que estava pendurada no encosto de outra cadeira. Todos os olhos me seguiram com curiosidade. Cleusa parou de conversar com Dona Marlene e me observou com aquela expressão que eu conhecia bem, um misto de irritação e expectativa, como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa embaraçosa para ela poder usar contra mim depois. Abri a bolsa e procurei pela pasta Manila amarelada que sempre carregava comigo. Era uma pasta que deveria ter sido jogada fora há 5 anos, queimada junto com todos os outros documentos naquela tarde no escritório de Dr. Mendes. Mas eu havia mentido para ele. Não sobre minha decisão de não testemunhar. Essa havia sido verdadeira. Não sobre queimar as evidências. Eu realmente havia queimado tudo na lareira. Mas antes de queimar, eu havia tirado cópias de alguns documentos-chave. Não por desconfiança em relação a Cleusa, mas porque meu instinto de advogada me dizia que evidências importantes nunca deveriam ser completamente destruídas. Guardei aquelas cópias pensando que talvez um dia pudessem ser úteis para proteger Cleusa de alguma investigação futura, ou para ajudá-la caso ela quisesse regularizar sua situação. Nunca imaginei que chegaria o dia em que as usaria contra ela. Coloquei a pasta sobre a mesa, bem no centro, onde todos pudessem ver.
O barulho das conversas diminuiu gradualmente enquanto as pessoas percebiam que algo estava acontecendo. Tia, disse, minha voz soando estranhamente calma. Já que você gosta tanto de falar sobre interesseiros, Cleusa me olhou com desconfiança. Do que você está falando, Helena? Estou falando do processo trabalhista que você perdeu há 5 anos. Lembra? Quando você demitiu 16 funcionários sem pagar as verbas rescisórias. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Prima Letícia parou de mexer no celular e prestou atenção. Tio Roberto franziu a testa, claramente não entendendo aonde eu queria chegar. Eu não sei do que você está falando, Cleusa disse, mas sua voz havia perdido toda a confiança de momentos antes. Não sabe? Abri a pasta devagar, saboreando cada segundo. Confecções Vitória Litada, CNPJ número 08.726.492/00001-75. É essa empresa que você não conhece? Agora ela estava visivelmente nervosa. Seus olhos saltavam entre mim e a pasta, como se estivesse tentando adivinhar o que havia lá dentro. Helena, eu não sei que jogo você está jogando, mas... Não é jogo, tia. São fatos. Tirei o primeiro documento da pasta. Extrato bancário da conta empresarial, mês de setembro de 2020. Olha só que interessante. No dia 15, você sacou R$ 140 mil em dinheiro. No dia 16, mais 60 mil. No dia 17, transferiu 200 mil para sua conta pessoal. Dona Marlene se inclinou para a frente tentando ver os papéis. Tio Roberto pareceu acordar de um transe. E adivinhe o que aconteceu no dia 18? Continuei. Seus funcionários chegaram ao trabalho e encontraram um aviso na porta dizendo que a loja estava fechada para reformas. Onde você conseguiu isso? Cleusa perguntou, sua voz agora um sussurro rouco. Consegui no escritório de advocacia onde eu estagiava na época. O mesmo escritório que representou seus ex-funcionários no processo trabalhista. Tirei outro papel da pasta. Este aqui é o meu favorito. Relatório de investigação sobre documentos falsificados. Letícia havia largado completamente o celular e me observava com os olhos arregalados. Helena, o que você está dizendo? Estou dizendo que nossa querida tia Cleusa forjou documentos para justificar demissões por justa causa. Inventou faltas que nunca aconteceram, criou advertências que nunca foram aplicadas, falsificou assinaturas de funcionários. Olhei diretamente para Cleusa. Você lembra do seu Joaquim que trabalhou na sua loja por 10 anos? Segundo este relatório aqui, você falsificou a assinatura dele em 3 documentos diferentes. Você não pode provar nada, Cleusa disse, mas sua voz traía desespero. Posso sim. Tirei mais um documento. Análise grafotécnica. As assinaturas falsificadas são tão grosseiras que até um leigo conseguiria identificar. Olha aqui. A letra J do Joaquim está completamente diferente em todos os documentos que você forjou. O silêncio ao redor da mesa era absoluto agora. Até as crianças que brincavam no jardim pareciam ter parado para escutar. Mas sabe o que é mais interessante? Continuei, retirando o último papel da pasta. É este documento aqui. Um laudo contábil detalhado sobre o desvio de verbas do FGTS dos funcionários. Tio Roberto se levantou da cadeira. Cleusa, isso é verdade? Roberto, não acredite nela. Ela está inventando tudo isso para... Para quê, tia? A interrompi. Para que eu inventaria uma coisa dessas? Para se vingar, porque você sempre teve ciúme da minha vida, do meu sucesso. Ri, mas foi uma risada amarga. Ciúme? Do seu sucesso construído em cima do roubo de 16 famílias trabalhadoras? Helena! Letícia exclamou. Você não pode acusar a tia Cleusa de... Posso sim, disse, minha voz ganhando força, porque eu vi tudo. Eu organizei toda a investigação. Eu encontrei cada uma dessas evidências. Cleusa me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Você trabalhou no caso? Trabalhei. Por 3 meses, revirei cada documento, cada extrato, cada comprovante. Eu sabia de cada crime que você havia cometido.
Fiz uma pausa para deixar a informação afundar. E o Dr. Mendes me ofereceu 20% da indenização se eu testemunhasse contra você. 20% de quanto? Tio Roberto perguntou, claramente fascinado apesar do horror da situação. 2 milhões de reais. 20% significava 400 mil reais para mim. Dona Marlene quase derrubou a taça de vinho. 400 mil reais? Isso mesmo. 400 mil reais, Dona Marlene. Dinheiro suficiente para comprar uma casa, um carro novo, me formar sem passar necessidade. Olhei novamente para Cleusa. 400 mil reais era o preço da sua liberdade, tia. E você sabe o que eu fiz? Ela não conseguiu responder. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Eu recusei. Disse ao Dr. Mendes que tinha conflito de interesses porque você era minha família. Queimei todas as evidências na frente dele. Abri mão do dinheiro, perdi meu estágio e nunca, nunca mesmo, contei para ninguém sobre o que eu sabia. Por quê? Letícia perguntou, sua voz quase inaudível. Porque eu achava que família protegia a família. Porque eu acreditava que, apesar de todos os defeitos dela, a tia Cleusa tinha me criado quando ninguém mais quis. Porque eu pensei que lealdade significava alguma coisa. Cleusa finalmente conseguiu falar. Sua voz um fio. Helena, eu não sabia. Eu nunca imaginei que você... Que eu o quê? Que eu sacrifiquei 400 mil reais para proteger você? Que eu escolhi você ao invés da minha própria independência financeira? Minha voz estava subindo agora. 5 anos de silêncio finalmente explodindo. Que eu carreguei esse segredo sozinha durante todo esse tempo, vendo você ser processada, perdendo o caso, pagando multas, e nunca disse uma palavra? Você poderia ter me avisado. Ela sussurrou. Avisar? E virar cúmplice dos seus crimes? Não, tia. Eu escolhi não testemunhar contra você, mas também não ia te ajudar a fugir das consequências dos seus atos. Tio Roberto se sentou pesadamente na cadeira. Meu Deus, Cleusa. É verdade tudo isso? Ela não respondeu. Apenas me olhava com uma mistura de choque, vergonha e algo que eu demorei alguns segundos para reconhecer. Medo. Sabe o que é mais engraçado? Continuei. Durante todos esses anos, sempre que você me chamava de interesseira, eu me perguntava se você estava certa. Se eu realmente só procurava você quando precisava de alguma coisa. Se eu era mesmo uma pessoa má, ingrata, aproveitadora. Juntei os papéis novamente e os coloquei de volta na pasta. Mas agora eu entendo. Você me chamava de interesseira, porque era assim que você se sentia por dentro. Porque você sabia que sua vida inteira foi construída em cima de interesse próprio, mentiras e roubo. E era mais fácil projetar isso em mim do que olhar para o espelho. Helena, por favor. Ela tentou, mas eu a interrompi. Não, tia. Agora quem vai falar sou eu. Durante 5 anos, você me tratou como lixo. Me humilhou em público, me fez sentir pequena, questionou meu caráter sempre que teve oportunidade. E durante todo esse tempo, eu carreguei o peso de ter protegido você da cadeia. Olhei ao redor da mesa, vendo rostos chocados, envergonhados, alguns até assustados. Então me digam uma coisa, disse, minha voz agora firme e clara. Quem aqui é realmente a interesseira? Fechei a pasta e a coloquei de volta na bolsa. O silêncio ao redor da mesa era absoluto. Até mesmo o som distante das crianças brincando no jardim parecia ter cessado. Todos me olhavam como se estivessem vendo uma pessoa completamente diferente da que conheciam. E talvez estivessem mesmo. Cleusa permaneceu imóvel na cadeira, o rosto ainda pálido, as mãos tremendo ligeiramente sobre o guardanapo. Ela abriu a boca algumas vezes como se fosse dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Helena! Letícia finalmente quebrou o silêncio, sua voz hesitante. Você realmente fez isso? Abriu mão de todo aquele dinheiro? Fiz, respondi, ajustando a alça da bolsa no ombro. E durante 5 anos, me perguntei se havia feito a coisa certa. Se família realmente valia mais que justiça.
Se proteção valia mais que verdade. Olhei para Cleusa uma última vez. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em alguns minutos. A mulher confiante e controladora que havia me humilhado momentos antes agora parecia apenas uma senhora assustada, confrontada com as consequências de escolhas que pensou que nunca viriam à tona. Mas agora eu sei, continuei. Eu fiz a escolha certa por motivos errados. Protegi você não porque você merecia, mas porque eu acreditava que era isso que pessoas decentes faziam por suas famílias. Tio Roberto pigarreou desconfortavelmente. Helena, talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular. Não, tio Roberto. Nada mais de conversas particulares. Nada mais de guardar segredos para proteger a reputação da família. Minha voz estava firme. Mais firme do que eu me lembrava de ter ouvido em anos. Vocês todos ficaram aí sentados enquanto ela me chamava de interesseira, balançando a cabeça como se concordassem. Agora vocês sabem quem realmente é a interesseira aqui. Dona Marlene olhava para o próprio prato como se estivesse estudando o padrão da louça. O constrangimento era palpável. Cleusa, disse, dirigindo-me diretamente à minha madrinha. Você quer dizer alguma coisa? Ela levantou os olhos devagar, e por um momento vi um lampejo da mulher vulnerável que se escondia por trás de toda aquela arrogância. Helena, eu não sabia. Se eu soubesse que você havia... O quê? Se você soubesse que eu havia escolhido você ao invés de 400 mil reais, você teria me tratado melhor? Balancei a cabeça. Não, tia. Você me tratou mal porque essa é sua natureza. Porque você só consegue se sentir superior diminuindo outras pessoas. Isso não é verdade, ela disse. Mas sua voz não carregava convicção. Não é? Então me explique por que, durante 16 anos, eu nunca recebi um elogio sincero de você. Por que cada conquista minha era diminuída? Cada problema meu era transformado em lição de moral sobre conhecer meu lugar. Letícia tentou intervir novamente. Helena, talvez a tia Cleusa estivesse apenas tentando te preparar para a vida real. Preparar? Ri. Mas não era uma risada de humor. Letícia, você cresceu ouvindo que era inteligente, capaz, destinada ao sucesso. Eu cresci ouvindo que deveria agradecer por ter comida no prato. Essa é a diferença entre ser filha e ser caridade. Olhei ao redor da mesa mais uma vez, vendo rostos que oscilavam entre vergonha e desconforto. Essas pessoas, minha família, haviam me assistido ser humilhada centenas de vezes ao longo dos anos e nunca disseram uma palavra. Era mais fácil concordar com Cleusa ou fingir que não viam nada do que enfrentar sua personalidade dominadora. Vocês sabem o que mais me deixa triste? Disse, ecoando propositalmente as palavras que Cleusa havia usado contra mim mais cedo. É que eu realmente acreditava que vocês se importavam comigo. Que por trás de toda a disfunção, ainda éramos uma família. Peguei minha bolsa e me dirigi à saída do jardim. Havia dado alguns passos quando ouvi a voz de Cleusa atrás de mim. Helena, espera. Parei, mas não me virei. Você não pode simplesmente ir embora. Não depois de tudo isso. Agora me virei para olhá-la. Ela havia se levantado da cadeira e dado alguns passos na minha direção, suas pernas claramente instáveis. Não posso? Por quê? Porque você ainda não terminou de me humilhar? Porque ainda tem algumas verdades dolorosas para jogar na minha cara? Porque você é minha filha. As palavras saíram de sua boca como uma confissão arrancada à força. Era a primeira vez em 16 anos que ela me chamava de filha, sem que soasse como uma obrigação. Não, tia. Eu era sua carga, sua boa ação, sua prova de que você era uma pessoa generosa. Senti lágrimas queimando atrás dos olhos, mas consegui mantê-las sob controle. Uma filha é alguém que você ama incondicionalmente. Alguém de quem você se orgulha. Alguém que você protege ao invés de humilhar. Helena, eu sempre te amei. Não, você me tolerou, me suportou. Me manteve por perto porque era o que você achava que devia fazer. Mas amor? Amor de verdade? Isso eu nunca recebi de você.
Ela tentou dar outro passo na minha direção, mas pareceu perder o equilíbrio. Tio Roberto se levantou para ajudá-la, mas ela balançou a cabeça, recusando apoio. Se você soubesse... Se eu soubesse que você havia feito aquilo por mim, você teria me tratado melhor? Teria parado de me chamar de interesseira? Teria demonstrado um pouco de carinho genuíno? Balancei a cabeça tristemente. Não, tia. Você teria encontrado uma forma de usar isso contra mim também. De transformar meu sacrifício em mais uma prova de que eu deveria ser grata. Dei as costas para ela novamente e comecei a caminhar em direção ao portão. Dessa vez ninguém tentou me parar. Helena! A voz veio de Letícia. Parei e olhei por cima do ombro. Aonde você vai? Para casa, para minha casa, para minha vida. Mas... E a família? Que família, Letícia? A família que ficou sentada assistindo eu ser humilhada durante anos? A família que nunca se importou o suficiente para questionar por que uma órfã de 12 anos estava sendo tratada como um fardo inconveniente? Ela não soube o que responder. Saí pela porta e caminhei até meu carro. O mesmo carro usado que Cleusa tanto criticava. Enquanto ligava o motor, pude ver através da janela que a festa havia terminado definitivamente. As pessoas se agrupavam em pequenos círculos, sussurrando entre si, claramente discutindo o que acabara de acontecer. Durante os 20 minutos de viagem até meu apartamento, senti uma sensação estranha crescendo no meu peito. Era leveza. Pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente livre. Livre da culpa de carregar um segredo que protegeu quem não merecia proteção. Livre da obrigação de ser grata por migalhas de afeto. Livre da necessidade de ser pequena para fazer outras pessoas se sentirem grandes. Quando cheguei em casa, tirei a pasta amarelada da bolsa e a coloquei sobre a mesa da cozinha. Aqueles documentos haviam sido meu segredo mais pesado por 5 anos. Agora, eles eram apenas papel. Peguei meu telefone e vi que tinha 17 chamadas perdidas de números diferentes. Cleusa, Letícia, tio Roberto, até Dona Marlene havia conseguido meu número de algum lugar. Desliguei o aparelho. Preparei um chá, me sentei no sofá pequeno mais confortável da minha sala e olhei pela janela para a rua tranquila do meu bairro. Não era o bairro mais caro da cidade como o de Cleusa, mas era meu. Cada móvel, cada objeto, cada canto daquele apartamento havia sido conquistado com meu próprio trabalho. Pensei em todas as vezes que duvidei das minhas próprias motivações. Todas as vezes que me perguntei se Cleusa estava certa sobre meu caráter. Agora eu sabia que a pessoa que havia sacrificado 400 mil reais para proteger alguém que a maltratava não poderia ser interesseira por natureza. Eu era simplesmente uma pessoa que havia aprendido a valorizar lealdade acima de justiça. Família acima de dinheiro. Proteção acima de verdade. Não eram más qualidades, apenas estavam sendo aplicadas às pessoas erradas. O telefone tocou novamente. Dessa vez era um número que eu não reconhecia. Deixei tocar até parar. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica mudou completamente. Cleusa começou a me ligar regularmente, algo que nunca havia feito antes. As conversas eram hesitantes, cheias de pausas desconfortáveis, como se ela estivesse tentando aprender uma língua nova. "Como você está, minha filha?" ela perguntava, e a palavra filha soava forçada, não natural. "Bem", eu respondia sem elaborar. Você precisa de alguma coisa?" Era sempre a mesma pergunta, como se ela finalmente tivesse entendido que oferecer ajuda era diferente de cobrar gratidão por ela. "Não preciso de nada. Obrigada." E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu realmente não precisava de nada que ela pudesse oferecer. Durante o primeiro mês, ela tentou me convencer a voltar para os jantares de família. Dizia que sentia minha falta, que a casa estava vazia sem mim, que ela havia aprendido com os próprios erros. Mas eu havia aprendido algo também, que respeito conquistado através do medo não é respeito de verdade. Cleusa não estava sendo carinhosa porque finalmente havia entendido meu valor. Ela estava sendo carinhosa porque eu havia provado que podia destruí-la.
Letícia me procurou algumas vezes, tentando fazer o papel de mediadora. A tia Cleusa está sofrendo muito, ela dizia. Ela realmente mudou. Mudou porque descobriu que eu sei a verdade sobre ela. Eu respondia. Não porque reconheceu que me tratou mal durante anos. Era uma distinção importante. Arrependimento baseado em consequências não era o mesmo que arrependimento baseado em consciência. 3 meses depois da festa, recebi uma ligação de Dr. Mendes. Ele havia soubido por acaso sobre minha revelação. Aparentemente, a notícia havia circulado nos círculos jurídicos da cidade. Helena, preciso falar com você. Sobre o caso Confecções Vitória. Encontramos no mesmo café onde eu costumava estudar durante a faculdade. Ele parecia mais velho, mais cansado. Você mentiu para mim. Ele disse sem rodeios. Disse que havia queimado todas as evidências. Menti, admiti. Guardei cópias de alguns documentos principais. Por quê? Instinto de advogada. E talvez no fundo eu soubesse que um dia precisaria delas. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, mexendo distraído no açúcar do café. Os ex-funcionários da sua madrinha entraram em contato comigo. Querem reabrir o caso com novas evidências. Senti um aperto no estômago. Que tipo de evidências? Eles conseguiram documentos que não tinham na época. E agora sabem que existem mais provas. Suas provas. Olhei pela janela do café, vendo pessoas caminhando na rua, vivendo suas vidas normais, sem carregar segredos pesados sobre os ombros. Dr. Mendes, eu não vou testemunhar contra ela. Mesmo depois de tudo que ela fez com você? Especialmente depois de tudo que ela fez comigo. Encontrei seus olhos. Porque agora eu entendo que minha decisão há 5 anos não foi sobre proteger ela. Foi sobre me proteger de me tornar como ela. Ele assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse. E quanto às cópias dos documentos que você tem? Vão continuar comigo, como lembrança de uma escolha que definou quem eu sou. Nunca mais vi Dr. Mendes depois daquele dia. Soube que o novo processo dos ex-funcionários avançou, mas sem as evidências principais que eu possuía, chegaram a um acordo bem menor do que poderiam ter conseguido. 6 meses após a festa, Cleusa parou de ligar toda semana. As ligações se tornaram quinzenais, depois mensais. Gradualmente, voltamos a uma rotina que lembrava nossa relação anterior, mas com uma diferença fundamental. Agora existia um reconhecimento mútuo de poder. Ela sabia que eu poderia destruí-la se quisesse. Eu sabia que ela finalmente me respeitava, mesmo que por motivos errados. Era uma paz armada, mas ainda assim, era paz. 1 ano depois, me mudei para um apartamento maior numa parte melhor da cidade. Não porque precisava impressionar ninguém, mas porque finalmente podia. Minha carreira havia decolado, meus relacionamentos pessoais eram baseados em afeto genuíno ao invés de obrigação. E pela primeira vez na vida adulta, eu me sentia verdadeiramente independente. Cleusa me visitou uma vez no apartamento novo. Caminhou pelos cômodos com uma expressão que não consegui decifrar. Orgulho, arrependimento, talvez um pouco de ambos. Você conseguiu, ela disse quando nos sentamos para tomar café na varanda. Consegui o quê? Se tornar a pessoa que você queria ser, sem precisar de mim. Era a admissão mais próxima de um pedido de desculpas que eu receberia dela. E, surpreendentemente, era suficiente. Tia, disse, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Eu sempre precisei de você, só não da forma que você pensava. Como assim? Eu precisava aprender que família não é sobre gratidão forçada, que amor não é sobre débito emocional, que respeito não é sobre diminuir outros para se sentir maior. Tomei um gole do café. Você me ensinou tudo isso sendo exatamente o oposto do que eu queria me tornar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave do que eu me lembrava de ter ouvido. Helena, você acha que ainda há tempo para as coisas serem diferentes entre nós? Olhei para ela. Realmente olhei.
Vi uma mulher de 60 e poucos anos que havia construído sua vida inteira sobre aparências e controle, descobrindo tarde demais que as coisas mais importantes não podiam ser compradas ou manipuladas. Não sei, respondi honestamente. Mas pela primeira vez, estou disposta a descobrir. Não foi um final de filme, com reconciliação dramática e lágrimas de perdão. Foi algo mais realista. Duas pessoas danificadas por anos de dinâmica tóxica, tentando aprender como ter uma relação saudável. Algumas semanas eram melhores que outras. Cleusa ainda tinha recaídas, momentos em que voltava aos velhos padrões de comportamento. E eu ainda tinha que me esforçar para não simplesmente cortar contato de vez quando isso acontecia. Mas havíamos estabelecido uma nova base: honestidade. Eu não precisava mais fingir gratidão que não sentia. E ela não podia mais fingir que seu amor por mim não vinha com condições. Era um começo. Hoje, 3 anos depois daquela festa, guardo a pasta amarelada numa gaveta do meu escritório em casa. Às vezes passo meses sem pensar nela. Outras vezes, quando recebo ligações de Cleusa onde ela volta a ser condescendente ou manipuladora, eu olho para a gaveta e lembro que tenho escolhas. Posso escolher manter o segredo para sempre, carregando o peso de proteger alguém que não merece proteção. Posso escolher usar o segredo como arma, mantendo nossa relação numa base de medo mútuo. Ou posso escolher simplesmente viver minha vida, sabendo que já não preciso nem da aprovação, nem da destruição dela para ser feliz. Geralmente, escolho a terceira opção, porque finalmente entendi que poder verdadeiro não vem de ter a capacidade de destruir outras pessoas. Vem de não precisar usar essa capacidade para se sentir inteiro. E eu, aos 31 anos, depois de uma vida inteira aprendendo a ser pequena para caber nos espaços que outros criavam para mim, finalmente aprendi a ocupar meu próprio espaço. Aprendi que interesseira não é quem recebe ajuda quando precisa. Interesseira é quem usa essa ajuda como arma emocional contra quem a recebeu. Aprendi que família não é sobre sangue ou obrigação. É sobre escolha mútua de estar presente na vida uns dos outros com amor, respeito e honestidade. E aprendi que, às vezes, proteger alguém das consequências de suas próprias ações não é bondade, é cumplicidade. Foram lições caras, pagas com anos de silêncio e R$ 400 mil que escolhi não ganhar. Mas foram lições que me transformaram na pessoa que sou hoje. Alguém que não precisa da validação de outros para saber seu próprio valor. Alguém que finalmente aprendeu a diferença entre ser amada e ser tolerada. E que escolhe, todos os dias, pessoas que conhecem essa diferença também.